Bem, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos resolver um problema envolvendo a linguagem Java, a orientação a objetos, da disciplina de PO, Programação Orientada a Objetos. Nesse problema a gente vai entender como que funciona os construtores na linguagem Java e como a gente pode trabalhar com sobrecarga de métodos, ou que são os nossos construtores. As nossas classes podem ter mais de um construtor, desde que a assinatura do método seja diferente. Então temos aqui um probleminha. Estamos utilizando aqui o Visual Studio Code, que é uma ideia muito boa para programar. Você precisa ter o Java instalado na sua máquina, instala o VS Code, e para que funcione direitinho você tem que ter pelo menos essa extensão aqui, tá? Com essa extensão aqui você já consegue programar em Java aqui no Visual Studio Code. Bem, vamos aqui ao problema, Crie um código-fonte na linguagem Java demonstrando o uso de construtores. Para tanto, você deve seguir os passos a seguir. Crie uma classe denominada relógio, contendo 3 construtores. Então está aqui o nosso arquivo relógio.java, que é esse arquivo aqui. Isso aqui é um código comentado em Java. E vamos criar aqui a estrutura da classe. A classe vai ser pública, public class, porque a gente é uma classe. Em Java a gente sempre tem que criar classes, tá? Todo arquivo em Java tem que ser uma classe. Todos os seus códigos fontes aí precisam estar definidos dentro de uma classe, tá? Public class é o nome da classe, tem que ser exatamente o nome do arquivo, Que aqui é relógio, então o nome da classe vai ser relógio. Pronto, criamos aqui a nossa classe. A classe pública, a palavra-chave class, e o nome da classe que é a classe relógio, contendo 3 construtores. No primeiro construtor você deve receber os parâmetros inteiros, hora, minuto e segundo, tá? Então, antes de tudo, nós vamos criar aqui esses 3 parâmetros. Esses private int, que é inteiro. O que ele fala que são inteiros, hora. O primeiro atributo que nós vamos criar aqui é o atributo hora, que vai armazenar a hora do relógio. Private int minuto, para armazenar o minuto do relógio. E private int segundo para armazenar o segundo, tá? Nós estamos declarando aqui 3 atributos na nossa classe relógio. Esses atributos são privados. Significa que somente aqui no escopo da nossa classe relógio é que esses métodos estarão acessíveis, tá? Somente aqui no escopo da nossa classe que esses métodos serão acessíveis. A gente tem alguns modificadores de acesso no Java, Temos o private, temos o public, que é o que dá visibilidade total. Eu tenho o default, o padrão. Eu tenho também o protect, protegido, que eu consigo acessar protegido, eu consigo acessar da própria classe, e das classes filhas, dessa classe relógio, utilizando herança. E é isso, Nós temos o public, o default, que é sem nada, Temos o private, que só consegue ser acessado aqui da nossa classe relógio, aqui de dentro. E temos o público, que é o que dá visibilidade total aos atributos. No Java a gente normalmente utiliza privado, A gente não deixa que outros arquivos acessem diretamente os atributos de uma classe, Então a gente declara aqui como privado e cria alguns métodos de acesso, tá? Então criamos aqui nossa classe com os 3 atributos e vamos criar agora já os métodos de acesso, que são os gets e setters. Aqui no Visual Studio Code eu instalei uma
um plugin que gera esse código para mim, né? Eu não preciso digitar aqui public set public void set hora, que vai receber um inteiro hora, né? E aqui a gente vai setar, né? Base hora. Eu estou acessando o atributo hora aqui da nossa classe, que é esse carinha aqui, e vou atribuir a ele o valor da hora que eu estou recebendo aqui nesse método, que é um método público, né? Métodozinho aqui público, né? Então eu vou passar a hora aqui, e esse valor da hora que eu receber aqui nesse método público vai ser armazenado dentro da propriedade hora aqui da nossa classe relógio, tá? Então normalmente eu teria que fazer isso, teria que também fazer isso aqui é para configurar o valor, né? Para atribuir um valor. E eu teria também que fazer outro método para retornar esse valor, né? Que é o get hora. Ele retorna um inteiro e a gente retorna aqui o days.hora, né? Que é o atributo hora da nossa classe, que nem precisaria desse days aqui. Ele retornar esse atributo hora aqui. Normalmente a gente teria que fazer isso para hora, para minuto e para segundo, né? Porque essas propriedades aqui estão privadas, né? Só podem ser acessadas aqui da nossa classe relógio. Então, normalmente eu teria que fazer esse sets e gets aqui para todos os atributos aqui, as propriedades, tá? Mas eu não preciso fazer isso na mão, porque o Virtual Studio Code, né, o Eclipse também faz isso, o NetBeans também, gera esse código para a gente, né? Então você clica aqui dentro do arquivo com o botão direito, tá? O botão direito do mouse, vem aqui em Java Code Generators, tá? Um plugin que eu instalei aqui, e clica aqui em Generate Getters and Setters, né? Que ele vai gerar para a gente os métodos de acesso, né? E armazenamento. Pronto, aqui ele já fez para a gente. Ó, gerou get hora, 7 horas, get minuto, 7 minutos. Ele gerou para a gente já todos os métodos de acesso e armazenamento, tá? Aqui funcionando para a gente, né? Aqui eu poderia tirar esse days, né? Porque o get eu posso colocar o days direto aqui, posso colocar o valor direto aqui, né? Nos gets, não precisa aqui de days hora, porque só tem esse atributo nessa classe, né? Então nos gets eu posso remover a palavra-chave days. Agora nos set eu tenho que deixar, porque eu estou recebendo aqui, ó, o segundo aqui como parâmetro, né? E tem o segundo da própria classe, né? Que está aqui. Então por isso que a gente tem que colocar o desse, que é para saber que eu estou atribuindo esse segundo que eu estou recebendo ao segundo da minha classe, tá? Então pronto, a gente já criou aqui os métodos de acesso e armazenamento. Vamos continuar aqui. Ele quer que a gente construa 3 construtores, né? O primeiro construtor deve receber os parâmetros inteiros hora, minuto e segundo, tá? Então vamos criar esse construtor aqui. Vai ser um construtor público, tá? O construtor de uma classe sempre tem que ser público, porque é ele quem instancia, né, um objeto a partir dessa classe, tá? A nossa classe normalmente tem que ter o seu construtor como sendo público, né? Porque é esse cara que cria o objeto para a gente, né? Então, quando a gente cria uma instância a partir dessa classe relógio, a gente nada mais está fazendo do que invocar esse método aqui, por isso que ele tem que ser público, tá? Vamos receber aqui como parâmetro int hora, int minuto e int segundo. Pronto, né? Então o construtor, só recapitulando aqui, ele é como se fosse uma função, né? Um método, né? Aqui no Java, só que ele é um método especial que serve para criar ou gerar a instância das nossas classes. No caso aqui é a classe relógio. Então ele tem que receber exatamente o nome da classe, ó, relógio, e ele não tem que ter tipo de retorno, tá? Não pode ter tipo de retorno, tá? Nem int nem void, né? Void significa que não retorna nada e int significa que retorna um inteiro, tá? Então o construtor ele é um método que recebe parâmetros que tem que ter exatamente o nome da classe e que não deve ter valor de retorno, tá? Ele não deve ter valor de retorno, nem void, nem int, nem nada. É só o nome do método que tem que ser exatamente igual ao nome da classe. Se eu colocar void aqui,
ele já vai dar problema, tá? Então tá aqui o nosso construtor. Então quando a gente criar a nossa instância, a gente vai invocar esse método. E aqui, ó, criamos aqui o nosso primeiro construtorzinho, tá? Vamos criar aqui, vamos agora criar os outros construtores, tá? Por enquanto não vamos fazer nada, vamos só receber esses parâmetros, por enquanto não vamos fazer nada. O segundo construtor deve receber, né, os parâmetros inteiros, horas e minuto, tá? Então vamos criar aqui um outro construtor public, tem que ter o mesmo nome, tá? Só que nesse caso aqui eles vão receber somente hora, né, o int hora e int minuto, tá? Então no Java eu consigo ter métodos com o mesmo nome, tá? Tem aqui, ó, dois construtores com o mesmo nome, só que a assinatura deles é diferente, tá? Uma que recebe 3 parâmetros, né, que é a assinatura desse cara, e esse daqui recebe 2 parâmetros somente, né? Então eu consigo dessa forma ter vários construtores numa classe em Java, tá? Desde que a assinatura do método é diferente. A assinatura do método é o nome dele e os parâmetros que ele recebe, que no caso aqui são 3. Esse segundo construtor aqui a gente só recebe 2 parâmetros, né? Então ele consegue diferenciar um do outro. Vamos construir agora o terceiro. O terceiro construtor deve receber somente o parâmetro inteiro hora. Tá? Então vou criar aqui o terceiro construtor, public relógio. Vamos receber aqui o int hora, somente a hora, né? Por enquanto só isso nós vamos fazer. Então são 3 métodos que têm o mesmo nome, mas a assinatura é diferente, né? Esse recebe só a hora, esse recebe a hora e o minuto, esse recebe hora, minuto e segundo, né? Então no Java eu consigo ter vários métodos com o mesmo nome, desde que a assinatura deles, né, sejam diferentes. Beleza? Ok. Nos casos em que você não receber as informações completas, né, que é esse cara e esse cara, né, os dois, o segundo construtor e o terceiro, né, que nesse aqui eu não recebo o segundo, nesse aqui eu não recebo o minuto e o segundo. O que eu tenho que fazer nesses casos, né? Você deve setar o valor padrão igual a 1, tá? Então, vou fazer aqui só um comentáriozinho, barra, primeiro construtor, comentar aqui, segundo construtor, e aqui é o terceiro construtor, tá? Nesses casos aqui, a gente deve setar os valores ó, você deve setar como valor padrão igual a 1 para os dados não informados, tá? Então nesse cara aqui, o que eu não estou informando aqui é o valor do segundo, né? Então o valor do segundo a gente tem que colocar como sendo o valor padrão 1, tá? Mas calma lá, vamos continuar aqui lendo aqui o problema. Pede-se que somente o primeiro construtor receba os parâmetros e os armazene em atributos de instância, que são esses caras aqui, os atributos de instância, né? Hora, minuto e segundo. Então, somente no primeiro construtor é que a gente vai fazer o armazenamento aqui nos valores da instância. Então, somente aqui a gente vai fazer des.hora igual a hora. Tá? Eu estou pegando essa hora que eu estou recebendo aqui como parâmetro do construtor, né? E setando a variável hora de instância aqui na minha classe. Vamos fazer o mesmo para o minuto, igual a minuto. Tá? O minuto que eu estou recebendo aqui no construtor vai ser atribuído ao minuto, propriedade de instância da minha classe relógio. Tá? Por isso temos que colocar o des. Se eu não colocar o des, eu fizer assim, ó, segundo igual a segundo, o que vai acontecer? Ele vai entender que eu estou simplesmente atribuindo esse conteúdo aqui a ele mesmo, tá? Se eu passar, por exemplo, aqui como sendo 5, o que vai acontecer é que vai aparecer aqui 5 igual a 5, né? Não vai dar erro, mas é algo sem sentido, tá? É algo que não faz sentido nenhum, tá? Se a gente não colocar o des, é isso que vai acontecer. Ele vai entender que esse segundo é esse segundo, né? E esse aqui também é esse segundo, né? Ele não vai entender que é esse segundo aqui da classe. Por isso que eu tenho que colocar o des, tá? Porque assim ele está sendo informado de que eu quero atribuir esse segundo que eu estou recebendo como parâmetro a variável segundo
aqui da minha classe, né, que é essa variável que eu declarei aqui, né, com uma variável de instância, né, através aqui da através da palavra-chave days, tá? Então temos que colocar aqui o days. Aqui no caso dos métodos gets, como aqui eu não estou recebendo nada como parâmetro aqui da função getHora, por exemplo, então não preciso aqui do days, né? Se eu colocar aqui o days não vai estar errado, tá? Vai estar certo da mesma forma. Mas nesse caso aqui, como a gente não tem aqui um atributo com o mesmo nome, então eu posso colocar aqui só a hora que ele vai entender que é a hora aqui na propriedade de instância. Então é isso que ele pediu, né? Pede somente o primeiro construtor, que é esse cara aqui, receba os parâmetros e os armazene em atributos de instância, que é o que nós acabamos de fazer aqui. O segundo e o terceiro construtores devem invocar o primeiro construtor para realizar esta tarefa. Então, o que nós vamos fazer é, nesse segundo e nesse terceiro construtor, a gente vai ter que chamar, né, esse construtor aqui. Um construtor chamando outro. Daí como é que a gente vai fazer isso? Eu não posso fazer assim, relógio, chamar aqui o construtor e passar aqui os valores. Não posso fazer isso, tá? Eu vou utilizar aqui exatamente a palavra-chave this, né, que se refere a essa classe relógio, tá? Então aqui eu já tenho acesso aos construtores, ó, ao construtor, aos construtores aqui, ó. O que eu quero é esse aqui, que é o primeiro construtor que recebe todos os parâmetros, ó, que é o que ele pede aqui no problema. Enquanto o segundo e o terceiro construtores devem invocar o primeiro, tá? Então o primeiro é esse cara aqui. Então nós vamos invocar ele e passar aqui a hora, tá? Estamos passando aqui a hora. Estou chamando aqui esse construtor, tá? Passando aqui a hora que eu estou recebendo do segundo construtor, passando um minuto, tá? Só que segundo não existe, né? Segundo não existe. Nesse construtor aqui, no segundo construtor, né? O atributo segundo não existe. E quando ele não existir, o que a gente tem que fazer é passar o valor padrão 1, ó, utilizando os valores padrões igual a 1 para os dados não informados. Como aqui nesse segundo construtor eu não estou informando, né, o valor do segundo, eu vou passar aqui 1, que é o valor padrão, tá? Então é isso, nós estamos chamando aqui o primeiro construtor, passando a hora que recebemos como parâmetro, passando o minuto que recebemos como parâmetro, aí o segundo, como eu não estou recebendo, eu vou passar o valor padrão, que é o valor 1. Vamos fazer a mesma coisa aqui para o terceiro construtor, usando aqui o this para invocar o construtor, certo? Detalhe que aqui eu não estou passando não estou colocando ponto aqui, estou usando só mesmo o this, né? Que é como se fosse um apelido aqui do nosso construtor. E aqui eu vou passar a hora. Como eu não estou recebendo nem minuto nem segundo, eu vou passar 1 e 1. Desse jeito assim, tá? Então aqui o que nós estamos fazendo é isso. Invocando um construtor dentro do construtor, tá? Nesse construtor aqui que recebe somente 2 parâmetros, eu estou chamando o construtor que recebe todo mundo, passando os valores informados, e o que não foi informado eu estou passando com o valor padrão, que é 1, tá? Lembrando que eu não coloco o ponto aqui no days. Como a gente está fazendo a chamada do construtor, não faz sentido eu ter ponto aqui, tá? Você só vai fazer ponto alguma coisa quando você quiser acessar algum atributo da classe, tá? Algum atributo da classe ou método comum, tá? Ou método comum, como os métodos aqui sets e gets. Agora, para acessar o construtor, eu só uso this e abre e fecha parênteses, tá? Se você quer acessar atributos ou métodos, você tem que colocar o this ponto, ó. 10 pontos você acessa os atributos aqui e os métodos, ó, get hora, get segundo e tudo mais. Mas se você quer acessar o construtor, você chama somente o this, não coloca o ponto, né, abre e fecha parênteses, né? Você não coloca ponto aqui para chamar construtor aqui internamente, beleza? Então, concluímos aqui. Vou comentar aqui assim: chamada ao primeiro construtor através da palavra-chave does, né? Só para a gente saber. Estou chamando o construtor aqui, vou colocar o mesmo comentário aqui. Beleza. Então tá feito. Vamos só aqui criar um toString, public, um método que retorna uma string que eu vou chamar de toString. Tá? É uma forma da gente representar, né, esse objeto, essa classe, através de uma string. A gente vai retornar aqui o seguinte:
Vamos concatenar aqui, né? Hora mais, eu estou concatenando o valor que está aqui dentro desse atributo hora, né? Um Hzinho aqui e um 2 pontos, mais um minuto, né? O valor que está na propriedade minuto, mais mm, vou colocar aqui 2h, 2 pontos, né? Minuto e o segundo agora, né? Mais segundo, né? O conteúdo da variável segundo. Eu vou colocar aqui com 2S. Né? O que eu estou fazendo aqui é concatenando esses textos, né? HH 2 pontos, MM 2 pontos, ISS, com os conteúdos da variável hora, minuto e segundo. Né? O que vai acontecer ali quando a gente for imprimir esse toString, for imprimir na tela, né? Vai aparecer algo desse tipo aqui, 12H 2 pontos, por exemplo, 10 minutos, né? MM, que é 2H aqui, 2 pontos, por exemplo, 5 segundos. Ele vai imprimir nesse formato aqui, ó. O valor da hora, HH, né? O valor do minuto, que é 10 aqui, MM 2 pontos, e o valor do segundo, né? Só colocando aqui o SS. É assim que ele vai imprimir a hora do nosso relógio nesse formato aqui. Beleza? Talvez fosse interessante colocar só, deixa eu ver como é que fica aqui esteticamente. Fica melhor colocando só um, né? Só um caractere. Que basicamente é o que vai acontecer aqui. Aí esse método aqui vai ser chamado para imprimir, né, o conteúdo aqui da nossa classe como uma string, tá? Lembrando que aqui no VS Code dá para a gente gerar também esse método. Vem aqui em generate, ó. Gerar aqui, por exemplo, toString, ó. Generate toString. Aí ele gera aqui nesse formato aqui meio esquisito, né? Pegando aqui a hora, minuto, segundo, ele gera aqui pra gente. De um formato aqui meio que de um objeto, né? Mas no nosso caso aqui a gente criou o nosso próprio toString da nossa maneira. Nesse formato aqui. Beleza? Então tá criada aqui a nossa classe. Criamos uma classe relógio com esses atributos. Criamos os métodos de armazenamento e acesso, né? Os gets e sets. Aí criamos 3 construtores, tá? O primeiro recebendo todos os parâmetros e armazenando, né? E o segundo recebendo parcialmente os parâmetros e fazendo a chamada ao construtor que recebe todo mundo, setando como umas propriedades que não foram informadas, né? Da forma como ele pediu aí no problema da questão, beleza? O que a gente vai fazer aqui agora é demonstrar essa classe na prática. Para isso eu criei aqui uma outra classe de demonstração, né? Uma classe que eu chamei de demo. No Java, para que a gente execute códigos, a gente tem que criar um método que é o método main, né? Que é esse método aqui. Aqui no VS Code, como eu tenho uma extensão, eu já tenho aqui a opção de run, né? De executar o código, tá? Então se eu vim aqui dar um sysout, dá um sysout, sysout, ó, system.out.println, colocar aqui olá Java, ele só vir aqui clicar que ele vai abrir aqui, ó, o terminalzinho e vai executar pra gente. Olá Java, certo? Eu tenho um plugin aqui funcionando, tá? Então, o que a gente vai fazer? Sempre que eu quiser executar algum código, né, eu tenho aqui que criar esse método aqui, que é um método público, estático, né, não recebe, não retorna nada, né, e tem que ter esse nome main aqui, e tem que ter esses parâmetros aqui, que é um método de execução aqui no Java. Essa classe aqui não tem esse método porque essa classe aqui ela não executa nada, né, ela é apenas um modelo de um relógio, né? Ela apenas representa algo do mundo real, que é um relógio, é um modelo, tá? É um padrão, é um modelo de relógio. Não executa nada, tá? Ela só define como que funciona, qual que é o modelo de um relógio. Né? E aqui nesse método a gente vai demonstrar aqui nessa classe, né? Dentro desse método a gente vai demonstrar como esse modelo funciona. Vamos criar aqui uma instância, ó, relógio. O tipo da nossa instância é relógio, que é a classe que a gente criou aqui. Vou chamar aqui de R, vou dar um apelido para essa instância que é R, né? Então estou criando aqui uma variável R do tipo relógio e eu vou criar um novo relógio, 1000, né? Eu vou usar aqui a palavra-chave 1000, relógio, e aqui eu já vou passar os parâmetros, tá? Vou chamar isso aqui que recebe todo mundo, vou passar aqui
12, né? 12 horas, 35 minutos e 20 segundos. Só o 20, não precisa desse S aqui não. Então o que eu estou fazendo? Eu criei aqui uma variável R, que é do tipo relógio, ou seja, estou criando um objeto, né, um modelo a partir da classe relógio, e estou criando uma variável, né, do tipo modelo, e a essa variável eu estou atribuindo uma instância, né, um novo objeto, uma nova instância dessa classe relógio, passando aqui essas propriedades, né, 12 horas, 35 minutos e 20 segundos, tá? Então se eu vim aqui dar um sysout, olha que legal, e passar o R, né, quando eu faço isso aqui, que essa função aqui ela imprime, né, ela imprime conteúdo na tela, quando eu passo esse R aqui, né, que é o nosso objeto, que é a nossa instância de relógio, ele automaticamente vai chamar o toString, tá? Eu não preciso vir aqui R.toString, chamar o método toString para poder imprimir lá o texto, o modelo lá da hora nesse formatozinho aqui que a gente criou. Não preciso chamar o toString, basta eu passar o R, aí o sysout aqui vai entender que a gente quer imprimir o toString aqui dessa classe relógio, tá? Então ele vai chamar automaticamente aqui para a gente. Então vamos dar um run aqui, ó. Olha que legal, né? 12 horas, 35 minutos e 20 segundos, tá? Exatamente da forma como a gente esperava aqui. Ele imprimiu para a gente aqui, tá? Eu vou criar aqui, vou colocar aqui R1 e vou criar aqui outros relógios aqui. Vou criar aqui mais dois relógios, tá? R2 e R3. Vou passar aqui agora o seguinte, vou passar que são 15 horas, 10 minutos. Não vou passar aqui, tá? Não vou passar aqui os segundos. E aqui eu só vou passar a hora, né? Que é 21 horas, 9 horas da noite, né? Para a gente ver o funcionamento aqui dele, chamando os outros construtores. E aqui a gente vai imprimir, né, o conteúdo da instância, né, do objeto R2 e R3. A gente vê aqui. Vamos aqui run para executar. Ele executou aqui, ó, 12 horas, 35 minutos e 20 segundos, né, que é o primeiro aqui, ó, que é o R1. No R2 eu passei 15, 10, né, 15 horas, 10 minutos. Como eu não passei os segundos, ele atribuiu o valor padrão, que é 1 segundo, tá? E no R3, que a gente passou só a hora, né, ele pegou os minutos e os segundos e atribuiu o valor padrão, que é o valor 1. Né? Então está aqui funcionando da maneira como a gente espera. Né? Então é isso. Concluímos aqui o exercício, criamos a nossa classe, né? Instanciamos essa classe, criamos 3 objetos aqui a partir dessa classe, chamamos 3 construtores que nós criamos e imprimimos aqui em tela, né, o resultado desses objetos que a gente criou, né, em formato de string, tá? Então, se você teve aí alguma dúvida, é só voltar o vídeo, né, e procurar no WhatsApp do tutor para tirar suas dúvidas, tá? Então, aprenda aí com calma, revise o conteúdo, veja o vídeo novamente, né, e qualquer coisa é só chamar no WhatsApp, né? Então, é isso. Bons estudos.